Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse domingo, 15 de janeiro de 2023. Agora na Espanha, 21 horas e 59 minutos. No Brasil, 17h59 da tarde. Gente, eu tô aqui no gráfico da BTC no diário, dentro da banda de VWAP mensal, né? Essa linha marrom é a VWAP mensal. Vocês vejam que a nossa onda 1 aqui, nessa explosão da BTC, travou exatamente aqui na upper da grande banda de VWAP mensal do mês 11 de 22, que engolfou fortemente a banda do mês 12 de 22 e a banda do mês 1, que é essa que a gente está desenhando, travou na upper do mês 12. Muita gente aqui no canal está me perguntando por que a BTC não consegue corrigir. Se a gente olhar o gráfico no intraday, agora eu estou nos 5 minutos. No meio do dia a gente deu uma agulhada, chegamos a fazer a mínima aqui nessa última agulhada em 20.665. Rapidamente a BTC pulou para a banda superior aqui da banda de VWAP no intraday, voltou a testar as uppers. Agora está testando a primeira upper novamente, a 20.902. Aqui logo depois da virada da banda, a gente chegou a ameaçar esgarçar as lowers aqui, ó. Fizemos a mínima logo depois da virada em 20.551, mas rapidamente num efeito elástico voltou para VWAP. Aqui a gente ofertou sinais no copy trade, aqui na sala de sinais, esgarçou a segunda lower, voltou para VWAP. A BTC não está conseguindo cair porque houve a virada da VWAP no último domingo, ó, de domingo para segunda. O que aconteceu? Com a virada da VWAP no semanal, aqui eu estou na banda de VWAP no semanal. Com a última virada, vocês vejam que a nossa banda no semanal ficou muito estreita. A gente praticamente não tem amplitude movimentacional, então a BTC basicamente fica esgarçando as lowers, esgarçando as uppers, justamente porque a banda ficou muito estreita. É isso que eu alertei na minha última análise. Se a virada da VWAP semanal ficar aqui em cima, vai ter dificuldade para a BTC cair, porque para ela cair, ela precisa esgarçar as lowers que estão muito espremidas aqui, ó. Então, até a gente criar uma personalidade para essa banda, ela vai ter uma certa dificuldade para cair. Aqui eu tô no 4 horas, cada candle desse é 4 horas. Aqui eu tô na banda de VWAP semanal, essa linha marrom aqui, ó, é a VWAP semanal. Como a gente virou a banda de VWAP semanal, vocês vejam que ficou muito estreita, muito espremida, e isso dificulta o avanço tanto para cima quanto para baixo. Quando vai para cima, acaba estressando as uppers. Quando vai para baixo, trava na própria VWAP semanal, que nesse momento está em 20.784, fica segurando o preço ali. Enquanto essa banda não der uma esgarçada, o que fica difícil também, porque tem muita gente shortada que acaba sendo liquidada com o primeiro espasmo de reação impulsiva. E não tem tanta gente assim no sentido long, justamente porque a BTC subiu muito. Então a banda continua muito estreita, e com isso a BTC não consegue nem subir nem descer. Se a gente olhar em perspectiva, o intraday de hoje, a banda de VWAP no intraday aqui nos 5 minutos, essa reguinha que se formou hoje, ó, tá engolfada pela régua de ontem. Então vocês vejam que isso aqui é um silêncio que precede um esporro. Isso aqui ou vai explodir para cima ou para baixo. Muito provavelmente vai explodir para cima, vai ficar lateralizando pelo menos por mais 2 ou 3 períodos aqui no intraday. Deve ficar lateralizando, formando essas bandas estreitas, para depois explodir para cima. Porque olhando no gráfico diário squeeze normal, a gente deve lateralizar aqui numa onda 2. Isso aqui deve formar até uma subfigura triangular. Lá pelo dia 19, 20 de janeiro, quinta ou sexta-feira, isso aqui deve explodir numa onda 4 e levar a BTC para um patamar de $25 mil, que foi esse topo aqui de 15 de agosto, onde a gente bateu na máxima 25.211. Aqui deve formar provavelmente a onda 4 e depois explodir numa onda 5, que vai levar a BTC para o patamar de $30 mil. Então, não só a banda de VWAP semanal ficou muito estreita, mas as próprias bandas no intraday também seguem muito estreitas desde que a BTC explodiu para esse patamar acima de 20.500. Agora está 20.911.
então ela não consegue cair e também não consegue descer. E é muitíssimo provável que a gente fique lateralizando nessa onda 2 para depois explodir numa onda 3 em direção a 25 mil dólares. Depois uma onda 4 e uma onda 5 em direção a 30 mil dólares. Na seara fática, Solana volta para o top 10 em ativos com os maiores market caps, com impressionante recuperação de 135%. Vamos ver como é que está a Solana nesse momento. A Sol, nesse momento, está subindo, tá caindo menos 3,59, mas já está a 23 dólares e 38 centavos. Se a gente pegar a Sol aqui deixa eu botar aqui no gráfico diário da Sol para a gente medir a força com que ela reagiu de forma impulsiva. Isso aqui é uma besta enjaulada, como eu havia reportado, ó. A Sol do fundo até o patamar atual já corrigiu exatamente mais de 135%, praticamente 200%. Ou seja, não foi por falta de aviso aqui no canal. O que está segurando a Sol nesse momento é a MM200, justamente porque é um ecossistema pronto, que responde bem ao trilema das blockchains, que é escalabilidade. A Sol responde muito bem às demandas por escalabilidade, com milhares de transações por segundo, descentralização e segurança. Ou seja, o trilema das blockchains é muito bem solucionado pelo ecossistema da Solana. E uma das maiores faculdades dos Estados Unidos, a Texas A&M, agora inclui na grade curricular blockchain e Bitcoin. É o novo normal. Gente, uma falha de segurança no Google Chrome exige a atualização para a versão 109. Quem não sabe atualizar o Google Chrome, é só clicar aqui no configurações, depois clicar em sobre Google Chrome, só clicar em cima da opção sobre Google Chrome, que ele já automaticamente inicia a atualização para a última versão. Porque segundo a empresa de cibersegurança Imperva, quando usuários, principalmente com carteiras que são criadas como extensão do Google Chrome, visitava sites maliciosos, né, principalmente os phishing, que tentam imitar outros sites reconhecidos com boa reputação, como OpenSea, enfim. Tem muitos sites que tentam imitar outros sites para poder roubar os criptoativos dos usuários. Ele não reconhecia a reputação do site e acabava permitindo a interação. Agora, com essa última atualização, o próprio Google Chrome já deixa o alerta ali. É uma atualização importante, principalmente para quem faz uso de extensão no Google Chrome, como o Alex, como eu. Eu só visito os sites que eu conheço e eu salvo aqui os endereços dos preferidos. Eu não fico buscando o endereço do site dos sites confiáveis nem no Google. Eu simplesmente salvo aqui dentre os sites preferidos. Eu vou na OpenSea pela lista dos meus preferidos e não pelo que o Google me entrega na primeira página, porque até isso é passível de manipulação pelos hackers. É só pagar uma campanha agressiva no Google que um site phishing pode aparecer eventualmente na primeira página. Não é comum, mas é possível. E na seara geopolítica e finanças internacionais, os legisladores republicanos não vão ceder e exigem cortes brutais nas despesas da administração federal norte-americana para elevar o teto da dívida. Os legisladores do Grand Old Party, mais conhecido como Partido Republicano, não vão ceder às exigências de cortes e eles vão exigir uma queda brutal nas despesas da administração Biden. O que está em jogo, gente, é um eventual default da administração federal norte-americana. Se esse teto do endividamento não for alterado até sexta-feira, os Estados Unidos entram em default, começam a dar calote nas suas obrigações a partir da próxima segunda-feira. Se isso com essa Câmara Federal Republicana, que levou 11 sessões para conseguir escolher o próprio presidente da casa, tudo é possível. Tá em jogo, eventualmente, o calote da administração federal norte-americana. E a tensão continua a aumentar nesse bloco russo-iraniano. Agora o Irã vai receber caças russos até março. Foi confirmado tanto pelas forças iranianas quanto
pelo Kremlin que o Irã vai receber caças russos Sukhoi 35 até março como parte de uma cooperação militar Irã e Rússia. Essa guerra russo-ucraniana está criando um bloco eurasiano com Rússia, Irã, China, Índia e até eventualmente a Arábia Saudita, que vai criar uma mega dicotomia geopolítica no planeta. Esse é o novo normal em termos geopolíticos. E aumenta para 30 o número de mortos num ataque brutal na cidade de Dnipro, nos arredores de Kiev. Gente, as cenas são impressionantes. É um prédio residencial, são mais de 30 civis mortos. Enfim, a gente espera sinceramente que essa guerra não escale em termos de gravidade, mas está cada dia mais sinistra. As imagens são impressionantes. A BTC segue acumulando nesse cenário apocalíptico Mad Max. Travamos aqui na upper da banda de VWAP do mês 11. É bem provável que a gente fique até quarta-feira, quinta-feira lateralizando. A chance da gente vir com um candle aqui levemente engolfado pelo candle de hoje, domingo, 15 de janeiro, é grande. Então isso aqui pode eventualmente evoluir para uma subfigura triangular. E aí depois explodir numa onda 3. Aí seria uma onda 2 lateralizada, depois uma onda 3, que aqui no nosso gráfico diário Squeeze vai fazer a BTC buscar o patamar de 25 mil dólares. Deixa eu botar aqui, Deixa eu botar aqui de volta. Olha aqui, vai bater, eu tava na Solar aqui, ó. Vai bater em 25.211, que é o target da nossa onda 3. Depois desenvolve uma onda 4 e numa onda 5 vai buscar 30 mil dólares. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Fiquem com Deus, até amanhã. Grande abraço.